Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Bora lá, olha só, mais uma aula de Química, mais uma aula na parte de Introdução à Química Orgânica. A gente vai falar sobre a parte mais interessante dos carbonos, né, a meu ver, modo de falar, que é as cadeias carbônicas. Ou seja, a gente diz que o carbono é classificado por uma química inteira pelas cadeias que ele forma. O que a gente tem que entender sobre essas cadeias? Primeira coisa agora é a representação. Então agora a gente vai focar em representar essas cadeias carbônicas, essas sequências carbônicas. Aqui eu listei algumas formas de representar não só os compostos orgânicos. Quando eu falo sobre um composto, você pode falar o nome, né, obviamente. Você pode falar a fórmula molecular desse composto. Né? O que seria a fórmula molecular desse composto? Né? A quantidade de cada um deles. A fórmula mínima, caso você simplifique, que é muito mais usada na inorgânica, assim como a fórmula centesimal. Ambos são muito mais usados na inorgânica. Tá? A centesimal você usa por massa. E aí você representa a estrutura lá com as ligações covalentes ou com as ligações iônicas nos compostos inorgânicos. Só que aqui, além da estrutural normal, a gente tem duas outras que o pessoal até às vezes separa como outro tipo de fórmula, mas está dentro de fórmula estrutural. Você pode fazer uma fórmula estrutural simplificada ou o temor, às vezes, a fórmula bastão. Bruno, precisa saber montar isso direitinho para os exames vestibulares? Sim, precisa. Precisa saber não só fazer, como reconhecer. Então a gente está aqui uma aulinha para você observar essas estruturas e a partir de outras aulas em si, quando vou precisar olhar, lembrar desses conceitos. A coisa volta aqui sempre essa aula para relembrar esses conceitos sobre cadeia. Olha só, para falar sobre isso, eu prefiro pegar a minha caneta e começar a mostrar para vocês uma molécula, o éter etílico. A gente vai ver mais à frente como se monta a partir dos nomes em si, mas o éter etílico, que é o éter de hospital, o éter comum, ele é um carbono. O esqueleto dele são, deixa eu colocar mais para baixo, para ficar melhorzinho, ó. Um carbono, dois carbonos, um oxigênio, carbono e carbono, tá? E esse cara está ligado a 3 hidrogênios. Esse está ligado a 2 hidrogênios. Esse está ligado a 2 hidrogênios. E esse está ligado a 3 hidrogênios. Olha a quantidade de ligações químicas que existem aqui, tá? Então essa é a fórmula estrutural completa do éter etílico. Fórmula molecular do éter etílico. Agora é fácil, se eu já desenhei ele tem quantos carbonos? 4. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios e um oxigênio. Pronto, desenhei aí também a fórmula estrutural desse composto. Desculpa, fórmula molecular desse composto. Não vou entrar na fórmula mínima e fórmula centesimal, porque a gente já viu isso em outras aulas. Agora a gente tem que entender o seguinte, o que seria a fórmula simplificada? Eu simplifico as ligações do hidrogênio. Eu não mostro as ligações do hidrogênio, eu boto tudo junto com quem ele está ligado. Aqui, ó. Eu posso colocar como CH3, CH2, O, CH2, CH3. Quando eu faço isso, fica muito mais limpo de visualizar. Tá? Isso é uma das formas de representação, né, no caso do éter. No caso do éter etílico. Beleza? Ou também podemos representar na fórmula bastão. Na fórmula bastão, eu vou colocar agora, explicar mais para vocês, mas você faz traços para representar. Então aqui, ó, no éter, ela seria representada assim, ó. Parecendo um bonequinho dançando, mas essa é uma representação. Cada vértice é um carbono, tá? Além do que, essas duas vão ser muito mais utilizadas do que essa, porque a tendência é que os compostos sejam maiores e aí fica muito difícil de representação. Um conceito também interessantíssimo é chamar o oxigênio como um heteroátomo. Tá? O oxigênio é um heteroátomo, um átomo diferente de carbono no meio da sequência carbônica.
Beleza? Tranquilo? Bruno, eu entendi essa fórmula simplificada, foi até tranquilo para mim, mas essa bastão não foi não. Então tá bom, então eu vou te mostrar como é que a gente desenha a bastão. Primeiro, na fórmula bastão, a gente tem que aplicar algumas regras para facilitar a nossa vida. Por isso que eu falei para tu salvar essa aula, e aí qualquer dúvida na hora de montagem, ou tu tem essas regras já anotadas, ou você consulta aqui a aula para, é assim que eu tenho que fazer. Então olha só, cada linha representa uma ligação. Isso aqui é uma linha, representa uma ligação. Isso aqui é uma outra linha, representa uma outra ligação. Aqui é uma outra linha, uma ligação e outra ligação também. Então as linhas são ligações. O que mais? Tópico 2. Ó, cada vértice em uma linha ou só o término da linha representa um átomo de carbono, a menos que outro grupo esteja especificamente mostrado. E aí por isso eu coloquei para voltar aqui, ó. Esse traço, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, ó. Esse traço aqui não tem nada, então é um carbono. Esse traço aqui, ó, aqui não tem nada, é um carbono. Aqui tem alguma coisa? Tem, então é essa alguma coisa, é o oxigênio. Gostaram da minha tradução da regrinha? É essa. 3. Nenhum carbono é escrito como átomo de carbono, você coloca como vértice ou traço. A não ser que você queira colocar no final da cadeia, aquela ponta da cadeia, um CH3. Então eu poderia colocar aqui, ó, aqui eu poderia colocar um CH3, deixa eu apagar aqui. Aqui eu poderia só botar CH3, que é a ponta da cadeia. Mas se eu não botar, também é um carbono, tá bom? Então aqui já foi e aqui já foi. Essa é interessante. Nenhum hidrogênio ligado ao carbono dessa sequência, que seriam os vértices, é representado. Então a gente tem que identificar o número de hidrogênios pelo vértice em específico. Aí tu fala, Bruno, como é que eu faço isso? Olha para cá. Esse vértice aqui representa um carbono. Ele tem duas ligações apresentadas para a gente. Mas carbono não faz duas ligações, carbono faz 4 ligações. Então as outras 2 ligações são com o hidrogênio. Então é assim que a gente faz o composto. Ok? A 3 também já foi, a 4 é o que eu estava falando aqui agora, tá bom? E a 5, o número de átomos de hidrogênio ligado a cada carbono é obtido ao se presumir, como eu estava explicando, que haverá a quantidade necessária de átomos de hidrogênio para preencher a camada de valência. Então é só você ver quantas ligações falta para o carbono. Agora é que está interessante. Quando você tem átomo que é diferente de carbono, você tem que representar. E quando você tem átomo de hidrogênio ligado a outro elemento, você tem que representar. Oxigênio. Eu não vou botar os hidrogênios porque é só completar o que falta. Não, aí você tem que colocar. Só não coloca no carbono. Beleza? Para fechar, eu coloquei aqui uns 2 compostos para a gente treinar isso aqui. Ó. Um pequenininho, que é o butano. E aí sempre que você vai desenhar os vértices, sempre num ângulo de 120 graus. Tá bom? Então aqui, ó, esse com esse carbono, um traço para cá, e aí outro traço inclinado para baixo. E aí depois você teria, vamos lá, outro para cá. E aí você tem uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. É o número de ligações que me importa. Bruno, mas também te escolher uma molécula muito fácil. É até mais fácil mantê-la assim, na fórmula simplificada. É? Olha para essa. Ácido salicílico. E aí o buraco está mais embaixo. Para desenhar isso, eu vou desenhar por esse ciclo de 6 carbonos, que a gente conhece como benzeno, como anel aromático. Né, aqui, e aí aqui eu coloco um carbono, ou não coloco o carbono, eu coloco o quê? Um vértice. Aqui é dupla com O, aqui o O, aqui o H eu tenho que colocar. Já aqui, ó, ele tá ligado a um O, e aí você vai fazendo o quê? Desce, sempre intercalando, um para cima e outro para baixo. Desce, desce. Nesse carbono tem uma dupla O. Pronto, montei ele. Tá? Com treino isso funciona muito bem, mas é isso. A aula de agora, essa aulinha rápida é só para mostrar essas fórmulas e representações, para sanar as dúvidas e a gente se vê numa próxima aula. Tá bom? Fui!